boa tarde. Essa aula é dividida. Hoje a gente vai fazer uma parte, que é a parte inicial de conversar sobre materiais dentários. E próxima segunda-feira a gente completa praticamente a parte de moldagem propriamente dita. Quando a gente começa a estudar material de moldagem, a gente precisa determinar primeiro uma classificação, tá? Para saber que tipo de material e quais são as características do material que a gente vai usar. O que você vai ver no mundo odontológico de material de moldagem? Alginato, que é o mais comum, né? Silicones de adição e condensação, os poliéteres e as mercaptanas. Os materiais que comumente a gente usa no dia a dia. Só que cada um desses tem sua indicação, tá? Cada material desses tem suas próprias características. E quando a gente fala de características, a gente está falando de capacidade de escoamento, capacidade de cópia, capacidade de molhamento de superfície, viscosidade. Então, cada material tem suas próprias características físico-químicas também, né? Então, a gente deve conhecer essas características para poder aplicar ao procedimento que a gente está fazendo. O pessoal da ortodontia, por exemplo, usa muito alginato, né? Então, para a necessidade do grupo da ortodontia, o alginato funciona muito bem. Porque eles vão procurar muito modelo de estudo para fazer documentação, para fazer um aparelho móvel. Então, para essas características, o alginato serve. A capacidade de cópia e as características do alginato funcionam muito bem para esse procedimento. Agora, se você quer fazer, por exemplo, uma prótese total, se você precisa criar um modelo de trabalho, o alginato já não serve. Porque você tem um outro objetivo. Você precisa ter uma cópia fiel daquela área. Você precisa usar um material com mais capacidade de cópia. Se você vai moldar, por exemplo, um rebordo residual edêntulo com tecido flácido, então você precisa de um material que escorre muito que não tenha densidade. Essa é a lógica. Então, em prótese dentária, a gente usa todos os materiais de moldagem. Tudo aquilo que vocês possam imaginar, a gente usa na prótese. Desde a Godiva, que é o material que tem mais densidade, até umas pastas fluídas, como a pasta de oxalesínico e eugenol. Tá? Então, antes de começar a falar rapidamente sobre cada material, a gente vai classificar os materiais para a moldagem em prótese total. A gente vai ter dois tipos de procedimento. Um procedimento inicial, que todo procedimento de prótese tem, que se denomina moldagem anatômica ou moldagem de estudo. E o primeiro procedimento de moldagem. E temos um segundo procedimento, que é a moldagem de trabalho ou moldagem funcional. Cada uma delas tem uma característica diferente. Embora sejam procedimentos de moldagem, cada uma delas tem um objetivo diferente. Então você deve saber escolher, fazer a escolha correta do material que você vai usar para um determinado procedimento. Então não adianta você saber que existe silicone, que existe alginato, que existe pasta, se você não sabe para que serve. Porque com um único material você não consegue moldar tudo. Tá? Então precisa adaptar, precisa ter o conhecimento da característica específica de cada material para você poder moldar. Então, todo procedimento de prótese vai demandar que você faça dois procedimentos de moldagem. O primeiro, que é moldagem anatômica ou de estudo, ou preliminar, também se chama dessa forma, e o procedimento de moldagem de trabalho. Para a característica da moldagem anatômica, a gente pode usar o alginato, que vocês vão ver no livro, que está referido também como hidrocoloide irreversível. Isso quer dizer que ele muda a sua forma e não volta como era anteriormente, irreversível. Se misturou e não volta mais.
Para essa moldagem anatômica, você pode usar Godiva em placa, tá? A Godiva em placa, que é a Godiva de alta fusão. Você pode usar a massa densa do silicone de adição, tá? A massa densa do silicone de adição é uma massa que parece muito com a massa de modelar de criança. Que a criança brinca, bem parecido com isso. Tá? E você pode usar também a massa densa do silicone de condensação. Se vocês observarem aqui, a massa densa do silicone de condensação, ela é uma massa que tem consistência. A modelina de criança, por exemplo, ela tem consistência. Se você quiser moldar com a modelina de criança, ela vai empurrar todo o tecido que você quiser moldar. Ela tem uma característica específica. A massa densa do silicone de adição é a mesma situação. Ela tem uma massa densa, que você vai conseguir afastar tecido. O alginato, se você tirar um pouco a proporção da água, ele se torna um pouco mais denso. Você consegue empurrar o tecido. Tá? Na moldagem de trabalho, ou moldagem funcional, que é sobre o que você vai, sobre o modelo que você vai fazer praticamente a prótese, né? Você tem outros tipos de material. Você tem a pasta Zoe, que é a pasta de óxido de zinco e eugenol, é a pasta Zoe. Você tem Godiva em bastão. Aqui você tinha Godiva em placa, parece um chocolate. E aqui você tem Godiva em bastão, que é como se fosse um palito de Godiva. Eu lembro que teve uma questão na prova que a resposta era Godiva em bastão, mas que o professor considerou. Aí, qual é a diferença da Godiva em bastão e da Godiva em placa? A gente vai ver isso já, mas a Godiva em placa, ela é conhecida como Godiva de alta fusão. Por quê? Porque você precisa colocar muita temperatura, muito calor, para que a massa que é rígida se torne plástica. Certo? E a Godiva em bastão é conhecida como de baixa fusão. Por quê? Porque ela precisa menos calor que a outra para se tornar plástica. Tá? As duas, quando estão frias, são rígidas. Para você chegar na temperatura adequada, cada uma tem sua temperatura. Tá? A Godiva em placa, ela serve para moldar de forma anatômica. A Godiva em bastão, que é mais fluida, serve para fazer moldagem de área de selamento periférico, por exemplo. A densidade de ambas, durante a sua classificação, determina que tipo de moldagem você pode fazer com elas. Tá? Que eu vou mostrar já. E para fazer a moldagem funcional, a gente pode usar material elastomérico. Elastomérico é um material à base de borracha. Você tem a massa fluida do silicone de adição, que tem a consistência como se fosse um creme dental. Tá? Essa é a consistência do silicone, fluido. Né? Tem a massa fluida do silicone de condensação. Temos a massa fluida do poliéter, a massa regular do poliéter e o polissulfeto mercaptano. Então, esses materiais de aqui eles podem ser usados para moldagem funcional. Qual é a característica principal desses materiais aqui? Eles não têm densidade. Eles são fluidos. Né? Esses materiais aqui, na apresentação de massa fluida, eles se escoam muito. Tá? Então, tem uma boa capacidade de cópia e não tem densidade. Tá? Já os materiais para moldagem anatômica, eles são mais densos. Porque ele precisa empurrar o tecido. Tá? É a principal característica. Então, dessa forma, você já escolhe o tipo de material que você vai usar. Você não escolhe o material porque é mais caro, porque ele vai moldar melhor. Não. Às vezes, o aluno se confunde porque ele pergunta para o professor: professor, qual é o melhor material para moldar? Pensando de que o material que vai fazer tudo aquilo que você precisa. E dentro do procedimento de moldagem, há a técnica de moldagem, posicionamento do paciente, seleção adequada da moldeira, seleção correta do material e manipulação correta do material. E o vazamento do molde. Ou seja, não é só uma escolha de material, vamos dizer assim, melhor conceituado dentro da odontologia, que o material que é o silicone de adição, que ele vai garantir o sucesso do seu trabalho. Por exemplo, eu posso querer moldar, fazer moldagem anatômica e compro
saquinho de alginato, que deve custar uns 25 para 30 reais. E moldam uns 6, 7, 8 pacientes com um saquinho. E eu posso moldar também com a massa densa do silicone de adição. Só que um kit de silicone de adição vai me custar uns 500, 600 reais. Então, assim, eu consigo moldar, qualquer pessoa consegue moldar, você consegue moldar com silicone de adição, mas também você consegue moldar com alginato. A escolha é sua. Agora a pergunta é, há necessidade de tanta capacidade de cópia como o silicone de adição te oferece para o procedimento de modelagem anatômica? Não, não há essa necessidade. Não estou dizendo que não possa ser usado, mas o que você tem que entender é que há materiais e materiais, e você precisa entender primeiro a necessidade e objetivos do procedimento, para a partir daí você moldar. Não quer dizer que se você usar a massa densa do silicone de adição, você vai ter sempre sucesso. Você pode ter sucesso na capacidade de cópia, mas isso não é relevante para esse procedimento de moldagem inicial. Não é relevante, não interessa. Tudo bem? Tá, não interessa. Agora, você pode moldar com Godiva em bastão, na moldagem de trabalho, e usar uma caixinha. Custa uns 150 reais, caixinha de Godiva. E tem uns 10 palitos. E você usa isso para 10 pacientes. Mas você pode usar também uma massa fluida de poliéter. Quanto custa um kit de poliéter? 650 reais. Então, veja, dá para fazer nas duas condições? Dá para fazer. Que determina o que você vai usar é você. Não estou dizendo que não se faça, não estou dizendo que você tenha que moldar com material mais barato. Estou dizendo que você tem que saber escolher qual dos dois ou dos três materiais você vai usar, porque um tem uma indicação. Isso que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então esse é o resumo inicial da parte que corresponde a material de moldagem. Então, a gente tem dois tipos de procedimento. Isso para toda a prótese dentária é assim. O primeiro procedimento é a moldagem anatômica, conhecida também como moldagem preliminar ou moldagem de estudo. É a primeira moldagem. Na prótese total, essa moldagem anatômica tem como objetivo reproduzir a área basal. Reproduzir toda a área de trabalho. Né? E quando a gente fala de área de trabalho, não estamos falando unicamente de rebordo alveolar. A gente está falando das inserções musculares, do fundo de surco, da parte interna da bochecha, de todas as freios, bridas que estão ao redor do rebordo alveolar. Qual a característica principal da moldagem anatômica? Você tem que conseguir afastamento da mucosa móvel. Tá? Você tem que conseguir afastamento da mucosa móvel. A gente vai mostrar em fotografia já já. Então, para que você consiga afastar a mucosa móvel, você precisa de um material que tenha densidade. Se o material é muito fluido, ele escoa e não empurra. Essa é a lógica. Tá? Por que você precisa afastar a mucosa móvel? Para avaliar as inserções musculares na área de selamento periférico. O paciente ele pode ter freios e bridas na área vestibular do rebordo alveolar e você precisa saber se há tensão nessa área muscular de freio e brida. No momento que você usa um material denso, ele vai tentar empurrar. E se o freio for de inserção forte, ele vai ficar marcado no meio do material de montagem. Isso é interessante para a gente. Por isso que o material não pode ser fluido. E uma vez que você testa o material denso na boca, no momento de afastar, ele vai marcar as inserções. Com a moldagem anatômica e visualizando a anatomia como um todo, só com um modelo já na mão, você decide sobre a necessidade de cirurgia pré-protética. Por exemplo, você pode ter um freio anterior, em maxila, que seja de inserção alta. Quer dizer que a inserção de freio está próximo da papila incisiva, por exemplo. Algum tipo de freio, de brida, chegou próximo da área de rebordo alveolar. Então, você visualizando isso no modelo, você sabe que está invadindo a área de trabalho. Então, você pode propor, a partir daqui, um procedimento de cirurgia para remoção
daquela inserção que está justamente na área de cobertura da tua prótese. E claro, temos um outro objetivo, ao final de todos, que seria obter um modelo de estudo, né, para a confecção das moldeiras individuais. Tá? Para a confecção de moldeira individual. Por que é importante fazer uma moldeira individual? Quando você molda o paciente, tá? Seja este edêntulo ou paciente dentado, quando você molda com a moldeira de estoque, aquela de metal que você compra na dental, tá? É uma moldeira que serve? Serve. Mas você tem um procedimento melhor de moldagem, de cópia fiel, quando você constrói uma moldeira para essa boca, para essa característica. Isso já foi provado, já tem literatura sobre isso, que quanto mais for a adaptação da moldeira em relação ao rebordo, ou à área que você vai moldar, mais precisa é o procedimento de moldagem. Tá? Então, uma moldeira individual, seja esta para edêntulo ou para dentado, tem melhor comportamento em relação à precisão, se comparado com a moldeira de metal. Tudo bem? Tá? Então, isso é importante saber. Por que a necessidade de fazer moldeira individual? E temos em contrapartida a moldagem funcional. Moldagem funcional ou moldagem definitiva, ou moldagem final, ou moldagem de trabalho. Qual é a característica dessa moldagem funcional? Você faz moldagem dinâmica de fundo de sulco. Você faz moldagem dinâmica de fundo de sulco, o que você não faz no procedimento de moldagem anatômica. O que significa fazer moldagem funcional? Daquilo que a gente já tinha comentado no momento anterior. Você pode fazer essa moldagem funcional tracionando o operador, o dentista. Fazendo tracionamento, a gente vai ver isso mais para frente, da área, geralmente o periférico, tá? Você pode fazer isso. Ou você pedir para o paciente fazer um movimento. A gente vai ver especificamente isso no momento de estudarmos a moldagem funcional. Então, moldagem dinâmica do fundo de sulco significa moldar toda a área vestibular, toda a área da periferia do ceramento periférico vestibular e palatino também, posterior. Isso significa modelar ou moldar de forma dinâmica o fundo de sulco. Por que dinâmica? Porque ela deve ser moldada na tensão muscular que se cria durante a fonação, durante a deglutição. Isso, por isso, denominado funcional. Tudo bem? É funcional. Com essa moldagem funcional, você precisa obter detalhes anatômicos da área basal em função. Tá? Então, vai ter esse movimento que você vai fazer, ou você vai pedir para o paciente fazer esse movimento funcional. Nessa moldagem funcional, às vezes é necessário aliviar as zonas que são consideradas de alívio. O que significa isso? Isso a gente vai ver bem na confecção de moldeira. Se você tem uma área, por exemplo, de tecido flácido, imaginemos que toda a área de pré-maxila é tecido flácido. A área mais ou menos de caminho para caminho, né? Paciente idêntico. O que ocorre quando o tecido é flácido? Se você molda e empurra o material em cima do tecido flácido, ele é deslocado. Porque ele não tem base de sustentação. Então, se você desloca o tecido, você cria um modelo em gesso com o tecido deslocado. E na boca não está deslocado. E a prótese não encaixa. Tá? Então, para aquelas áreas onde há necessidade de criar alívio, isso a gente vai ver mais para frente, você precisa evitar que haja muita compressão em cima daquela área para não distorcer, para não empurrar o tecido. Isso significa, a gente vai ver isso mais para frente. Com a moldagem funcional, você obtém a retenção do aparelho. Tá? Por que você, com essa moldagem, você consegue? Primeiro, porque você faz uma cópia com um material elastomérico, por exemplo, de alta precisão, você vai conseguir moldar toda a área do rebordo residual de forma uniforme. Tá? Você tem capacidade de cópia. Então você vai ter a capacidade de ter uma película de saliva fina entre a fibra mucosa e entre a tua prótese. E a partir daí você cria a retenção. E durante o procedimento de moldagem funcional, você está modelando o fundo de sulco, que é a área que vai garantir também a retenção. Isso você não faz na moldagem anatômica.
Então, na moldagem funcional, você tem, na verdade, a capacidade de obter a retenção. É aqui que você consegue a retenção do aparelho. Tá? Você vai conseguir uma uniformidade no assentamento da base da prótese. Agora sim, já que você fez uma cópia fiel de todo o revólver de lá, e você cria um modelo fiel também, a prótese vai apoiar de forma adequada sobre esse modelo, e claro, como consequência, como é uma cópia fiel do revólver residual, você também tem uma adaptação perfeita em cima do revólver na boca. E claro, esse procedimento de moldagem dinâmica nos traz como consequência conforto para o paciente. Então você não pode moldar com excessiva compressão, porque machuca também o paciente. Tá? Então a gente vai mais para frente mostrar para vocês. A gente vai mostrar para vocês a forma de moldar com moldagem funcional. Tá. A classificação do material também pode ser dada a partir da seguinte forma. O material pode ser anelástico ou elástico. Né? A gente classificou inicialmente segundo o tipo de procedimento que você vai fazer. Moldagem anatômica ou funcional. Não tinha tanto material para moldagem anatômica, tanto material para moldagem funcional. Mas isso é uma forma. Tá? Existe uma outra forma de classificar como material anelástico e material elástico. O material anelástico é aquele que não tem resiliência, né? Material rígido, duro, rígido. E a característica desse material anelástico está que temos a Godiva, né? E a pasta Zoe, que é a pasta de óxido de zinco e eugenol. Né? E como material elástico temos os hidrocoloides. Dentro desses está o alginato como hidrocoloide irreversível e o agar, que é o hidrocoloide reversível, né? O agar. É um gel que você consegue esquentar, ele se torna fluido, você molda com ele e depois de endurecido você coloca no banho-maria novamente e ele se torna fluido. Né? Mas esse material se usa para laboratório, para duplicar modelos em laboratório. Existe o alginato, o hidrocoloide irreversível, que é o alginato, e existe o hidrocoloide reversível, que é o EH. A gente mostra isso mais para frente. E os elastômeros são todos os materiais à base de borracha. Né? Os silicones em todas as suas formas. Silicone de condensação, de adição, poliéter e polissulfeto mercaptano. Tá? A gente está classificando aqui a partir de se é elástico ou anelástico. Tá? Por que é importante isso? Porque o material elástico talvez tenha uma indicação específica para quando você tem um revólver com muita retenção. Porque ele é borrachoide, ele consegue sair sem machucar. Godiva não. Godiva é um material rígido, anelástico. Se você molda, ele prende, como você vai retirar? Você vai retirar e arranca tudo que vem junto. Você machuca o paciente. Tá? Então é outra forma de visualizar o material. Esta aqui é a Godiva em placa. Tá? Godiva em placa. Essa Godiva em placa, você usa, parece uma tableta de chocolate, você vai ter que aquecer isso daí, dentro de um termostato. Né? E a temperatura é mais ou menos 55 para 65 graus. Né? Vejam que é um material que parece muito com a massa modelar de criança, tem essa consistência. E quando você coloca esse conjunto na água, ele vai começar a plastificar, ele se torna, né, mais fluido. Mais fluido. Existem classificadores específicos para aquecer esse material na temperatura certa, entre 55 para 65 graus. E aí você vai fazer uma bolinha. E coloca essa massa em cima da moldeira, aqui está, a moldeira está por baixo, que vocês estão vendo aqui. Né? Você pega uma barra, uma tablete de Godiva, mistura, faz uma bolinha, coloca em cima da moldeira e aí vai novamente na água quente. Porque assim que você tirar da temperatura de 55 ou 65 graus,
ela começa a esfriar rapidamente fora. Ela cai rapidamente 10, 15 graus. Cai rápido a temperatura. Então, você vai colocar a Godiva por cima da moldeira, e aqui novamente você vai na água quente. E aí você uniformiza novamente o calor dentro da Godiva. Aqui vocês estão vendo um molde feito com Godiva e placa. Tá? Então, o que vocês observam é que existe um afastamento maior de todo o fundo de sulfo. Ele foi praticamente afastado, porque ela é densa. E ela tem que afastar. Quando você afasta, o freio anterior marcou. Esse é o objetivo do procedimento de moldagem anatômica. O material tem que ter densidade para afastar. E com esse afastamento você visualiza aqui que tem, por exemplo, um freio anterior de inserção forte. Tá? Então isso é interessante. E aqui um molde inferior. Veja que toda a área de fundo de sulco está propositalmente afastada. Por quê? Porque o material tem densidade, uma vez que ela entra em pulpo. Essa é a característica do procedimento de moldagem anatômica. Qual a outra vantagem da Godiva? No paciente dêntulo total inferior, quando ele sofre o dentulismo por muitos anos, por muito tempo, existe uma reabsorção grande da área posterior, inferior. E às vezes você não tem altura de osso para poder fazer a prótese. Então o material, a Godiva em placa, como ela é densa, ela consegue empurrar a glândula que está na área e consegue entrar um pouco mais próximo da área da linha oblíqua interna. E você só consegue fazer isso de forma mais fácil quando você trabalha com Godiva. Porque a Godiva, que é uma massa densa, vai empurrar a glândula que toda mole. Empurra a glândula para baixo e consegue moldar. Tá? Então a característica é você ter um material que tenha densidade para poder moldar. Bom, isso é a Godiva. A Godiva está praticamente em desuso. Por quê? Porque a técnica é complicada, um pouco complicada de você usar, né? Precisa vários termostato, habilidade, enfim, né? É muito mais complicado de trabalhar. Eu acho que somente a USP Capital ainda usa o moldagem com Godiva, com placa. E o que está sendo mais usado hoje é o alginato para fazer o procedimento de moldagem anatômica. Ah, professor, mas o alginato não é tão denso quanto a Godiva. Sim, com certeza não é. Mas manipulando o material de forma adequada, você consegue muitas vezes os mesmos resultados. Então isso a gente vai ver já já. Os materiais de moldagem são utilizados para registrar ou reproduzir uma forma ou tipo de relação entre os dentes e os tecidos orais. Você vai copiar. Quando o paciente é dentado, você precisa copiar a área dentada e talvez parte do rebordo alveolar. Isso na dentística, por exemplo, é suficiente. Quando você vai fazer, por exemplo, uma moldeira de clareamento, você precisa moldar os dentes e um pouquinho mais. Não faz muita diferença para esse procedimento. Né? Em prótese total, o paciente não tem dente, você só tem um rebordo alveolar. Mas não é suficiente só moldar o rebordo. Você tem que chegar no fundo de sulco, que é aquilo que garante que a prótese não cai. Tá? Então os objetivos são diferentes. Tá? Para esse fim, existem moldeiras específicas para paciente dentado, são mais altas, e existem as moldeiras para paciente edêntulo, são mais baixinhas. Tá? Existem moldeiras lisas, sem perfuração, e existem moldeiras perfuradas. Tá? A moldeira perfurada vai ser aquela que a gente usa quando você sabe que o material não tem fixação em cima do metal. Por exemplo, a alginato. Você, de preferência, usa uma moldeira que seja perfurada, que tenha algum tipo de retenção. Porque o alginato não vai se unir à superfície do metal. Tudo bem?
Tá? Então você usa um meio de retenção adicional da moldeira para manter o molde em posição. Então essa moldeira daqui, por exemplo, professor, ele é lisa, sim, mas essa borda daqui tem uma retenção na parte interna. Se você colocar o dedo aqui por dentro, é toda uma área retentiva. E ainda tem esse bloquinho aqui de metal. E ele retém o alginado. Tá? E existe também a possibilidade de usar adesivo para alginado. Também tem isso. Tá? A gente não usa muito, isso está errado. Mas a gente deveria usar o adesivo para o alginado. No livro de materiais dentários está escrito assim: você deve usar um adesivo para alginado desde que você não tenha meio de retenção específica para a moldeira, para o alginado. Mas tem muita gente que usa independente disso. Então eu tenho uma moldeira e eu tenho várias apresentações de alginado, inúmeras apresentações de alginado. Moldagem é o procedimento, tá? Aluno erra, professor erra. Moldagem é o procedimento. Ah, eu vou fazer o procedimento de moldagem em fulano, vou moldar meu paciente, vou fazer um procedimento de moldagem. É o procedimento em si. É o ato de copiar em negativo com a maior fidelidade possível as diversas regiões da cavidade bucal. Pode ser paciente dental, pode ser paciente dentro ou parcialmente dentro. Então você vai fazer um procedimento de moldagem. O ato em si, a técnica em si que você vai usar. E uma vez que você termina o procedimento de moldagem, você vai obter um molde. Que não é mais do que a réplica negativa e tridimensional de uma dentição ou rebordo residual ou ambos. Aqui eu tenho um molde do paciente dentado, um molde de paciente dêntulo e aqui um molde de paciente parcialmente dêntulo. O molde é o que você obtém. O que comumente o pessoal erra? Você molda e você fala, professor, olha a minha moldagem. Não, você não está olhando a moldagem, você está olhando o molde. Não se confunda, porque em prova não é a mesma coisa. Eu sei o que você quer dizer, mas a gente não avalia em função do que você está pensando. A gente avalia em função do que você escreveu. Tá? Então tome cuidado, são duas coisas bem diferentes. E quando você completa o gesso no molde, você obtém uma réplica positiva e tridimensional dos rebordos residuais e suas estruturas. Aqui, dentição completa, parcialmente dêntulo e dêntulo total. Você está obtendo um modelo a partir do vazamento do molde. Tem essas características. Quais são os requisitos do material de moldagem? Isso serve para todo tipo de material de moldagem. Primeiro requisito, o material deve ser de fácil manipulação. Não adianta você inventar muita coisa de um material quando não é fácil de usar. Mas ao mesmo tempo, isso é o caso do alginato. O alginato é um material muito fácil de usar. Só que por causa disso você erra muito. Porque todo mundo acha que é só colocar a unha no pó e levar para a boca. Mas tem sua técnica específica também para você manipular o material de forma adequada. Então o material deve ser de fácil manipulação. Ele deve ter sabor e odor agradáveis. Tá? Antigamente havia alguns materiais elastoméricos que tinham um cheiro forte de enxofre. Né? Isso acabava causando desconforto no paciente. Hoje não. Hoje você vai encontrar, por exemplo, alginato com sabor de tutti-frutti, alginato com sabor de pinha colada, e aí vai, né? Encontra a variedade. E odor agradável, né? Então isso sobretudo para crianças, né? Você vai mudar o bichinho, aí fica bem complicado. Ele deve ter uma fluidez e viscosidade adequados. Isso quer dizer que você encontra, por exemplo, silicone de adição fluido. É uma característica. E ao mesmo tempo você encontra um silicone de adição da mesma marca com uma consistência mais densa. Por isso que você encontra o fluido, o médio, o regular e a pasta densa. Então cada material deve apresentar diferentes formas de viscosidade de seu próprio material. Tudo bem? Então para entender isso, tem as pastas que são muito fluidas e
e conforme vai aumentando a viscosidade, né, se tornam mais densas. O material de moldagem deve ter tempo de trabalho e de pressa adequados. Claro, o material que você vai usar, ele deve ter, em média, você vai encontrar isso em livro, de 3 a 4 minutos de tempo de trabalho, que é o suficiente para você pegar o material, misturar na cuba ou na placa de vidro, colocar na moldeira e levar para a boca. Mais ou menos isso, de 4 para 5 minutos. Não pode demorar mais do que isso. Claro que, por exemplo, no caso do alginato, por exemplo, se você me colocar muita água, você torna o alginato muito fluido. Escoa muito dentro da moldeira e às vezes você não consegue moldar. E aumenta o tempo de unificação. Tudo bem? Quando você está trabalhando com silicone, o silicone é como se fosse uma bisnaga na consistência do creme dental. Então, se você coloca uma tira de silicone, de pasta, você vai colocar a mesma quantidade de catalisador. São duas massas que vão se juntar para polimerizar. Se você me coloca mais catalisador, ele vai crescer mais rápido. Se você coloca menos catalisador, ele demora mais. Tá? Então, existem especificações para cada material. Tanto para alginato quanto para silicone, o tempo de trabalho e preço adequado significa em torno de 3 para 5 minutos, não mais do que isso. Esse material não deve ser tóxico e não deve irritar. Tá? Isso era o que ocorria bem no início do século passado. Alguns materiais liberavam enxofre e acabava causando desconforto no paciente. Então ele tem que ser não tóxico. Né? Não tóxico. E esse material deve ser de fácil desinfecção, sem sofrer distorção. Então você tem que conseguir lavar, limpar, desinfectar. Desinfectar e não esterilizar. Desinfectar o material de moldagem. E o que se usa comumente para alginato e para material à base de borracha, que são os elastômeros, é cloreto de sódio, né, ao 0,5 ou 1%. Que se usa. Mas não se mergulha o molde dentro da solução. Você lava primeiro com água, retira todos os fluidos do molde, saliva, sangue, tudo aqui, lava muito bem e depois você vai borrifar. Com o cloreto de sódio você vai armazenar esse molde enquanto você vai trabalhar com gesso para poder preencher o mesmo. Tá? Então é dessa forma. O material tem que ter recuperação elástica. Você vai botar os 0,5 e 1%, né? Entre os dois. O material de moldagem deve ter capacidade de recuperação elástica. O que significa isso? A boca não é uma área completamente expulsiva, como uma pirâmide, por exemplo. Uma pirâmide é completamente expulsiva. Né? Mas se essa pirâmide de base maior aqui embaixo, você a vira de cabeça, você vai ver que tem áreas retentivas. Né? Boca é assim. As áreas interproximais, por exemplo, são áreas de retenção. Tá? As áreas interproximais são áreas de retenção. Então, quando o material entra e copia toda aquela área, no momento de retirar, o material precisa se deformar para sair. Tudo bem? Então, se ele se deformar para sair, fora da boca, tem que ter a capacidade de recuperar sua forma. Certo? Tudo bem? Quando você molda, e a boca não é expulsiva, tem muitas áreas de retenção, o material tem que ter a capacidade de copiar tudo, e para você retirar, você forçosamente vai distorcer a massa do material, porque ela tem que sair. Só que fora da boca, ele tem que ter a capacidade de recuperar. Tá? Não pode ficar distorcido, senão não serve. Tá? Desde esse ponto de vista, por exemplo, uma godiva em placa não serve para moldar paciente com área de retenção, e muito menos paciente dental. Qual seria o material para Como? Qual seria o material para fazer uma área de retenção? Porque o godiva não pode. Alginato ou qualquer material elastômerico, porque eles têm capacidade elástica. Tá? Então, com esse princípio, com essa ideia, se você tem um paciente edêntulo total, cujo rebordo tenha área de retenção, você não vai moldar com godiva, porque ele vai endurecer e não vai deformar para sair. Ele vai
arrancar tudo que está na frente do sério paciente. Tá? Então não se usa Godiva em qualquer das suas formas para mudar o paciente que tenha área de retenção e muito menos paciente dentado. Tá? Porque ele é rígido, não é elástico. Deve ter a possibilidade de remoção fácil de área retentiva. Então, tem material que quando entra, ele precisa se deformar para sair. Tá? Se o material não foi bem misturado, não foi bem condicionado para seu uso, às vezes você coloca o material nas áreas retentivas e quando você retira, rasga. Pode rasgar. O alginato rasga. Sim. Não, é porque assim, por exemplo, se você molda, por exemplo, com alginato, ele entra em área retentiva, ele sai e volta, certo? Só que ele não, o alginato ele não vai voltar como era 100% na boca. Ele tem uma alteração pequena aí. O silicone de adição, ele sai e ele volta muito próximo do que era. Tudo bem? Ele nunca é igual, mas há materiais e materiais. Se você quer, por exemplo, para um procedimento, você precisa, tem essa necessidade de ter um modelo fiel 100%, você usa o silicone de adição. Tem que ter um objetivo específico para isso. E o silicone de adição se comporta muito bem para isso. Tudo bem? Tá? Então, o que não ocorre com outros materiais. Tá? Estabilidade dimensional. Uma vez que você retira o material da boca, que ele está em cima da sua bancada, ele não pode distorcer. Ele não pode sofrer alteração. Ele tem que ter sua capacidade de recuperação elástica, mas ele não pode distorcer. Por exemplo, você moldou com alginato uma boca, e aí você deixou o molde em cima da bancada. Conforme vai passando o tempo, no calor do ambiente, o molde de alginato perde água. Ele se torna quebradiço, se torna duro. E aí quando ele perde água, ele diminui seu tamanho. Está distorcendo. Tudo bem? O que não ocorre com o silicone de adição, por exemplo. Por que o silicone de adição é superior? Porque o material ele não perde seu produto interno. Diferente de um silicone de condensação. E quando a reação do material, parte do material se evapora. Por isso que ele não é preciso, porque ele perde parte do seu corpo. O de adição, enquanto ele vai perder, ele incorpora novamente o produto. Ele se mantém estável. Essa é a diferença entre silicone de adição e condensação. Então, ele tem estabilidade dimensional. No caso do alginato, você consegue essa estabilidade trabalhando especificamente com as características do material. Isso a gente vai mostrar. Como assim, professor? Você precisa misturar de forma adequada, retirar da boca de forma adequada, fazer a limpeza, a desinfecção do molde, colocar dentro de um umidificador para manter a umidade do material e colocar o gesso dentro. Então, existem algumas características técnicas que vocês vão precisar seguir. O material de moldagem precisa reproduzir os detalhes de acordo ao objetivo que você tem. Você vai moldar com silicone de condensação, é uma coisa. Para o objetivo que você tem, esse silicone de condensação serve. Diferente para um alginato, por exemplo. Você pode moldar também, mas para a necessidade que você tem, talvez não sirva. Por exemplo, fazer um modelo de trabalho em PT não serve para o alginato, porque ele não tem capacidade de cópia. Ele pode ser muito fluido, mas ele não tem capacidade de cópia. E para a capacidade de cópia, você precisa ter um material elastomérico ou pasta de óxido de zinco para moldar. É diferente. Tá? Então, a gente, o que tem que fazer? Não decorar que para procedimento de moldagem anatômica são esses materiais. Não. Porque algum deles eu posso usar para funcional também. Vai depender do objetivo que você tenha. Tá? Por exemplo, uma barra de silicone, não, a Godiva em bastão, uma plaquinha, uma tira de Godiva em bastão, você molda, você pode moldar o paciente funcionalmente, preenchendo toda a moldeira individual inteira com a Godiva em bastão, mas ao mesmo tempo você pode fazer moldagem funcional do surco periférico, por exemplo. E com essa Godiva em bastão, você pode fazer correção
de moldagem anatômica por livre placa. Então veja que não está atrelado o funcionamento do material a um específico procedimento de odontologia. Então não tenta decorar, porque aqui as perguntas não vêm. Que material você usa para... Não, a pergunta não vem aqui assim. A pergunta vem aqui em função da característica e objetivo que você tem para moldar. Tá? Então tome cuidado, não se fixe nisso. E o custo, claro. O custo também é importante. Né? Eu já dei exemplo disso. Você pode moldar muito bem com alginato para moldagem anatômica e funciona muito bem para esse objetivo, porque você não precisa capacidade de cópia. Pode moldar com silicone de adição, ou você escolhe moldar com um saquinho de alginato, que custa R$30, ou um silicone que pode custar 600. O objetivo é teu. Ah, é mais fiel? Sim. Os dois, talvez, com certeza, o de adição é muito mais preciso. Mas a gente não precisa de tudo isso para esse primeiro procedimento. Então depende muito do custo que você tem. Né? Os hidrocoloides, existem o reversível, que é o H. Tá? Isso você compra nas dentais e você usa para reproduzir modelo no laboratório. Tá? Hoje se usa para reproduzir modelo, duplicar modelo no laboratório. Esse hidrocoloide é reversível. Acho que eu tenho foto aí, já vou mostrar para vocês. E o irreversível é o alginato, tá? Que a gente usa para mudar para cima. O alginato vem dessas apresentações. Tá? Embalagem pequena de 250, de 400, de meio quilo, tá? E potes grandes também. Então vocês vão ver vários tipos de alginato. Alginato de presa rápida, por exemplo. Você usa para crianças, por exemplo. Né? Tem alginato colorido também, que te ajuda a visualizar enquanto ele está nidificando. Tem uma variedade enorme. Tá? E de preços também, né? Diferentes. Você vai encontrar alginato de R$25, de R$30, como encontra de 100, 150. Né? O que é interessante você saber aqui? As embalagens estão fechadas. Quando você abre, já entra em contato com a umidade do ambiente. Então, se você deixa ele aberto, mesmo que você pegue uma fitinha e ache que vai vedar, ele não veda. E o ar entra. Então, se você não vedar o alginato de forma adequada, ele se hidrata. Ele vai começar a absorver a água do ambiente. E aí ele se torna diferente. A mistura é diferente, a capacidade de cópia é diferente. Você tem que pegar um Tupperware, fechar e sempre estocá-lo, guardá-lo dessa forma. Tá? Então essas são as apresentações do material. Então, o alginato é um material aquoso empregado para moldagem em regiões onde não é necessária a reprodução fina de detalhes. Moldagem de estudo. Isso já comentamos anteriormente. O Geotrato é uma boa marca, bem comum de usar. A espátula, não necessariamente espátula de metal, tá? Eu já tinha comentado que o importante é você ter uma espátula específica para isso, que é a espátula de plástico. Tá? A espátula de plástico. Por que a espátula de plástico? Porque ela vai se acomodar melhor à parte interna da tua cuba. Né? A espátula de plástico é muito mais flexível. Tá? Isso te ajuda bastante. Eu particularmente prefiro usar de metal, tá? Porque ela não flexa tanto. Mas isso, a indicação da técnica pede para usar espátula de plástico. Tá? E cada marca, aqui está diferente, mas cada marca tem seu próprio dosador. Isso a gente vai explicar já já. Você falou que vai depender do objetivo, para escolher o alginato ou o silicone. Mas mesmo assim, porque como o Paulo falou, como ele não vai ficar fiel, é por isso que existe a adaptação da prótese depois. Mas se ele fica muito lindo, qual ele poderia, mesmo para ser fiel? Não, veja. Aqui é assim. Você tem dois procedimentos, né? Dois procedimentos de moldagem em toda a prótese. O primeiro, você obtém um modelo de estudo, tá? Para avaliar a condição do seu paciente. Esse modelo, para esse objetivo que você tem de estudo e de não confecção em cima dele de um trabalho de prótese, é
ele serve. Tá? Agora, uma vez que você estudou o modelo, você fez modificações nos dentes, no rebordo, enfim. Agora sim, você precisa moldar em segundo momento e obter uma cópia fiel do que está na boca. Agora sim você precisa de um material que tenha capacidade de cópia. Esse é o entendimento. Tudo bem? Tá? Prótese é uma sequência de procedimentos. Tá? Então, o procedimento de moldagem é um dos procedimentos mais, vamos dizer assim, complicados de realizar. Mas o sucesso da prótese não está unicamente ligado ao teu sucesso no procedimento de moldagem. Tem várias coisas ainda entre esses procedimentos que vão determinar o teu sucesso na técnica. A indicação do alginato para moldagem de modelos de estudo, para moldagem, para confecção de moldeiras individuais. Isso aqui vocês vão ver com o Luiz, para moldagem de transferência e prótese fixa, para moldagem modelo de estudo e prótese parcial removível, para moldagem de estudo e prótese total, e para ortodontia. Quem já fez ortodontia, por exemplo, e vai usar um aparelho de contenção, aquele removível, o ortodontista monta com alginato. 100% dos casos, dificilmente ele vai pegar um silicone de adição para montar. Primeiro porque é caro. E segundo, você não precisa ter essa precisão toda, você necessita isso para fazer um aparelho removível. Né? Não precisa. Então ele vai no alginato mesmo. Então, para fazer um aparelho de expansão como esse, você molda com alginato. Para criar um modelo de estudo, você molda com alginato. Para fazer uma armação de metal, de PPR, você pode moldar com alginato. Isso a gente vai entender num segundo momento na unidade, mais para frente. Mas para metal, para fazer essa macro de metal, você pode moldar com alginato também. Tá? Você vai montar um articulador e você cria modelos, né? Modelo de estudo de ortodontia. Quando você vai fazer um book, por exemplo, no centro radiológico, que é molde e tudo mais, ele não molda com silicone. É muito caro fazer isso. Mas para aquilo que o ortodontista quer fazer medições dos dentes macro, o alginato funciona bem. Não vale a pena você gastar dinheiro comprando silicone para montar. Mesmo fazendo outros procedimentos de ortodontia, e aqui é documentação, você não precisa moldar com silicone. O alginato bem trabalhado funciona muito bem. Alguns alginatos já têm um adicional, que por exemplo a clorexidina. Né? Isso são as variações que você vai encontrar nos alginatos. Alguns já têm alguns agentes desinfectantes, como a clorexidina, e você vai ver uma nomenclatura que determina o tipo de reação de fraguado, né? De gelificação. Então você encontra tipo 1, tipo 2, que vão ser mais rápidos, menos rápidos. Né? Aí depende de que tipo de procedimento você vai fazer. Se você vai trabalhar com criança ou com adulto, por exemplo. A apresentação comercial do alginato em forma de pó, tá? Em latas ou pote de quase meio quilo, envelopes pequenos, refil, né? Aí depende do que você vai fazer. Quando a clínica é de ortodontia, por exemplo, eles não estocam praticamente alginato, tem que muito. Você não usa bastante. Se não é seu caso, então você tem só pequenos refis de alginato para você usar e não deixar exposto, não deixar aberto. Né? Tem latas também de alginato. Antigamente se vendia muito, hoje eu não vejo muito isso. Mas antes se vendia potes de latão, como se fosse pote de leite, né? De alginato. Tinha uma marca Bayer, que é alemã, muito boa, mas não se vende mais. Cada alginato, né, tem sua proporção. Existe uma forma geral de você misturar, mas é importante você seguir especificamente aquilo que está na bula do fabricante. Tá? Então é importante seguir isso. Quais são os cuidados que você
deve ter ao momento de manipular. Evitar a inalação da poeira, que o pó é tóxico. Você cheira, ele fica no pulmão. Tá? Isso vai se acumulando no tempo. Então você tem que manipular com luva, tem que manipular com máscara e evitar ao máximo, né, passar o inalação por um ambiente. Você tem que ter cuidado. A gente não sente isso no dia a dia, mas vai acumulando isso. Tá. A proporção. De forma geral, você vai ter duas formas de colocar a quantidade de água e de pó de alginato. Existe uma medida em peso, que a gente não usa muito, tá? Não é corriqueiro, porque eu não estou mostrando aqui. E existe a medida em volume. Isso daqui. Então você vai usar, por exemplo, para a maxila, se esta é idêntica ou não, 3 medidas do dosador de pó, tá? 3 medidas da conchinha de pó para 3 medidas de água. Isso é padrão para todos os alginatos. Tá? Quando você vai moldar maxila, você vai usar 3 medidas do dosador de pó para 3 medidas do líquido. Isso é proporção em volume. É aquilo que você usa mais. E aí você tem a espatulação mecânica, com esse aparelhinho aí, custa uns R$800. E tem a espatulação manual, que é barata, né? Você mesmo faz. Tá. Então você vai colocar sempre a água primeiro. Tá? Você coloca a água primeiro e você adiciona o pó na água. Você vai encontrar em livro que às vezes o próprio fabricante diz, não, coloque água no pó. Só que não se mistura bem. Então, a recomendação, estou dizendo que esteja errado. A recomendação é você colocar primeiro a água e depois o pó. Que a homogeneização se torna mais fácil. Tá? Estou dizendo que o resto esteja errado, porque a gente recomenda fazer isso. Então, o que você vai fazer? Você tem o pó de alginato, você vai capturar com uma colherzinha e com a sua espátula você passa em cima, tá? Para eliminar o excesso. Aqui é proporção em volume. E isso daqui é uma medida. Então a gente já está sabendo que para a maxila são 3 medidas de pó para 3 medidas de água. Isso não muda, se é paciente dentado ou idêntico. Tá? 3 medidas. Então aqui você tem 2 cubas, né? Uma ou na colherzinha aqui, você vai adicionar o pó na água. E aí você começa a homogeneizar. Primeiro tem que uniformizar a massa. Você vai começar a espatular sempre usando a parte maior da espátula. O que significa isso? E se você tem a espátula aqui e a cuba está aqui, ela com sua área maior que apoia dentro. Faz assim, e com a parte maior, porque você amassa o conjunto e vai espatulando. Ó. Às vezes você erra e faz o seguinte, e você não está fazendo nada aqui, você não está imobilizando. Tá? Então é com a parte antiga. A espátula de plástico, quando você segue as proporções de 3:3 ou 2:2, permite que você trabalhe com a espátula de plástico, porque ela se torna bem macia de misturar, então você faz isso rápido. Quando, em alguns casos, você tira a proporção da água, que é a indicação específica para isso, a massa se torna mais densa. Então a espátula de plástico já não serve. Quando você faz força, ele entorta. Por isso que eu uso, na maioria das vezes, sempre você vai me ver misturando com espátula de metal. Tá? Porque eu sempre tiro a proporção de água
para que o alginato se torne mais denso para poder moldar o paciente e afastar. Tá? Então, essa é uma condição específica. Você mistura, homogeneiza o material e vai colocar dentro da moldeira. Quando você vai colocar o material, você captura com espátulas na cuba, captura, e na moldeira você coloca o alginato em cima da borda e faz esse movimento. Vocês vão ver no livro como colocação do alginato nos diedros da moldeira. O diedro é a borda. Então você vai preenchendo, vai avançando. Você vai ver sempre o dentista fazendo isso daqui. Ele não coloca a massa toda em cima. Tá? Ele vai fazer isso daqui. Ele vai colocando. E você tem que ter esse mais ou menos esse formato aqui. E aí você vai na boca. Existe toda uma forma de colocar. Se vocês assistirem um vídeo aí que já foi feito nos alunos do quinto ano, onde está todo o procedimento de espatulação, de colocação de molde e tudo mais. Então vocês podem assistir isso já está no YouTube. São 4 ou 5 vídeos em sequência. Tá? Então a gente vai só mostrar rápido aqui. A técnica em si, a sequência, vocês vão assistir no vídeo. Qual o problema maior quando você coloca a moldeira? Essa parte do lábio acaba apoiando rápido em cima do alginato. Você não percebe, tira o alginato daquela área. Você não consegue moldar. Tá? Esse procedimento, um procedimento de moldagem é um procedimento que dura mais ou menos de 2 a 3 minutos. Né? Você vai manter em posição. Aí você retira de uma vez só. Né? Quando você vai retirar o molde, você não faz a alavanca para tirá-lo. E cada vez que você faz isso daqui, você está induzindo tensão na massa do alginato. E essa tensão que você induz dentro do material, ela vai ser liberada em outro momento. E quando libera a tensão da distorção. Tá? Por isso que a recomendação que vocês vão ler em livro, retire o molde da boca num único movimento. É por causa disso. Você não pode estar fazendo muita alavanca. E aí você obtém um molde, mais ou menos dessa forma. E você visualiza que toda aquela área que você queira ter moldado apareça no molde. Enfim. Desinfecção. Água sanitária diluída, o cloreto de sódio, 0,5 a 1%. Tá? Então você retira e você vai lavar primeiro. Eliminar todos os resíduos, né? Saliva, fluidos, crevicular, sangue, tudo. Tem que eliminar tudo isso. E aí na sequência você vai borrifar com o cloreto de sódio para desinfectar o molde. Qual a sequência? Lavar o molde com água corrente, bastante água. Às vezes o paciente tem uma saliva muito grossa e não sai. Então você pode pegar uma injeção de gás e ajudar com isso. Tá? Tem saliva muito gordenta, fica colada em cima do material. Aí depois de ter eliminado todo o detrito, todos os fluidos, você vai borrifar o material em cima do molde. A recomendação, tá? Isso vocês vão encontrar em livro, a recomendação de embrulhar esse molde, embrulhado com papel toalha umedecido com agente desinfectante, que pode ser o mesmo hipoclorito, e deixá-lo dentro de um saquinho plástico. Né? Não veio tanta necessidade disso. Então você vai encontrar isso na literatura. Tá? Uma vez que você limpa ele, deixa com solução de hipoclorito, você deixa dentro de um umidificador e faz a mesma função. Aqui foi colocado porque vocês vão encontrar isso em livro. Aqui só para mostrar para vocês, uma vez que foi lavado, você vai borrifar o hipoclorito e deixá-lo uns 10 minutos enquanto você prepara o material de preenchimento do molde. O que você tem que observar? A compatibilidade com o gesso. Isso é comum, claro, todos os alginatos são compatíveis com o gesso. Antes não era assim, então tinha um problema. Né? Então você tem que trabalhar agora selecionando o gesso para esse molde.
Então, existe gesso comum, existe gesso pedra. Gesso pedra pode ser tipo 3 ou tipo 4, ou pode ser gesso tipo 5. Então, cada um deles tem sua indicação. Tá? Isso a gente vai ver já já. Vida útil do material. Se você deixar esse material no lugar onde haja muita temperatura, ele se altera. Tá? Então, por exemplo, você tem seu consultório e seu lugar de estocar material fica do lado da parede que pega sol a tarde toda. Não é bom. Por quê? Porque vai fazer muito calor e vai distorcer o material. Se você deixa ele aberto, mesmo que seja uma tarde, uma manhã, ele absorve a umidade rápido. Ele se distorce. Então você tem que usar o material e dosar para aquilo que você vai usar e guardá-lo rapidamente. Tá? Se você tem um fluxo constante, você usa, ele não fica parado. Tá? O problema está quando você não acondiciona o material de forma adequada. Tempo de gelificação. Tá? Tempo de gelificação. O tipo 1 é o rápido. De 1 para 2 minutos, rápido. Quando você trabalha com criança, por exemplo. Né? Os ortodontistas, os odontopediatras. A sensação de moldar é uma sensação muito boa. Então, a vezes a criança é difícil, você precisa trabalhar rápido. Então, o tipo 1 você consegue moldar entre 1 e 2 minutos, é rápido. E o tipo 2, que é o comum, de 2 a 4 minutos. Né? Mais ou menos isso. O tempo de trabalho em conjunto, rápido até 1 minuto, e o comum mais que 2 minutos. Né? São os tempos de trabalho dos alginados. Conforme você escolhe um ou outro, você vai ter uma rapidez de trabalho. O controle do tempo de gelificação. Alterando a proporção água e pó, você vai alterar também a característica do material. Alterando o tempo de espatulação, você também altera a capacidade, a característica do material. Então isso é importante. Se você tira a água, a massa se torna mais densa. Tá? Eu acredito assim, no início do procedimento, quando você está aprendendo a manipular, é interessante você tirar um pouquinho da água, porque você controla muito o material. É menos comum. Para a necessidade que vocês têm de moldar entre vocês, não dá muita alteração clínica. Tá? Para moldar PT, às vezes é necessário tirar um pouco da água para que o material se torne mais denso. Clinicamente, isso não repercute negativamente. Por quê? Porque para esse tipo de procedimento, você não tem capacidade de cópia, você não quer capacidade de cópia. Tá? Então, tudo isso com bom senso você pode usar. Quando você espatula muito ele, você está misturando, está agregando o catalisador, que é o calor, a força, o movimento. Ele vai ficar mais rápido também. Tá? E tudo isso influencia. Então você pode alterar a proporção de pó e líquido. Tá? Se você vai trabalhar, por exemplo, 3 medidas de pó, você não vai colocar 2. Você coloca 2,5, por exemplo. Essa é a mudança que você pode fazer no momento de retirar a água. Você tem que saber que a massa vai se tornar mais densa para misturar. Ela vai ter mais resistência para misturar. Você tem que aplicar um pouquinho mais de força. Propriedades. A estabilidade dimensional. Como é um material que se usa comumente, todo mundo acha que todo mundo sabe misturar. Né? E que é simples de fazer. Só que ele sofre esse processo de sinérese e embebição. Tá? A sinérese ocorre quando a estrutura se reconfigura para alcançar o equilíbrio, ele vai perder água. Então, se você deixa o material em cima da bancada, ele vai tentar entrar em equilíbrio com o ambiente, e aí começa a perder água, muito calor. E embebição, quando você deixa o molde, por exemplo, dentro de algum líquido, ele absorve. Tá? E nos dois casos, distorce. Então você tem que estocar muito bem o molde. Uma vez que você retira da boca, lava, desinfecta e deixa ele dentro do umidificador, que eu vou mostrar para vocês.
dentro de uma caixinha fechada para que não haja tanta perda em absorção de água. Então você tem distorção tanto na perda de água quanto na parte de ganhar água. As duas distorcem. Se ganhar água, a massa do alginato cinge, distorce. Se perder alginato, a massa diminui, se altera. Tá? Você tem que ter muito cuidado com isso. Estava acontecendo isso 2 anos atrás, numa clínica que o pessoal de Aracajuí, acho que era um céu aqui em São Cristóvão. Eles moldavam com alginato e deixavam na bancada. Supostamente para que o técnico fosse preencher. Só que o técnico não ia na hora, ele ia 1 hora, 2 horas depois. Aí começava a preencher um molde que já estava ressecado e fazia estrutura de metal em cima e não entrava na boca. Aí todo mundo, não, mas o produto está errado, não consegui fazer. Não era o produto errado. Era que o dentista, o aluno de graduação e o professor que estava na época do céu não conseguiam, na verdade, controlar isso dentro do ambiente da prótese. Você tem que controlar muito bem para que não haja problema. E quando você falha, porque você não deixou os tempos e a forma adequada de estocar o material, você vai ter distorção. Mesmo sendo um material tão fácil de usar. Porque não é só uma mistura de pó e água. Você tem mais coisa para trabalhar em função das suas características. A estabilidade dimensional ocorre por perda de água, por evaporação e contração. A massa do alginato se altera. Os moldes deixados na bancada por mais de 30 minutos, 20 minutos, podem se tornar imprecisos. Isso ocorre. Se você deixou mais de 10, 15 minutos no calor que faz aqui, distorce mesmo. Qual a recomendação? Completar o gesso o mais rápido possível. Moldou, lavou, desinfectou, deixa o molde dentro do umidificador enquanto você prepara. Não deve passar mais de 10 ou 15 minutos e você já me coloca gesso. Tem que ser assim. Armazenar o conjunto, o molde com o gesso já em posição dentro do umidificador. E espera a cristalização do gesso dentro do umidificador, não fora do umidificador. O umidificador é uma caixinha que vocês vão ver, não sei se eu tenho foto aí. É uma caixinha, por exemplo, uma caixinha de sorvete. E aí você coloca uns tubos de PVC por dentro, coloca um pouquinho de água. E o molde fica em cima, não em contato com a água. Você fecha isso. E aí você mantém o 100% de umidade. Então, dessa forma você equilibra a possível perda da estrutura do alginato por causa da perda ou absorção de água. Quais são as falhas mais comuns? Isso aqui é importante. Quando o material sai todo granuloso, quando você mistura e faz como bolinhas dentro. Espátula de forma inadequada, demorou muito para espatular, sim, a mistura estar adequada. A gelificação foi deficiente, isso pode ser porque o material já estava aberto há muito tempo e estava hidratado. E a relação de água e pó foi muito baixa, quando você não coloca a quantidade exata de água. Ela pode cheia de bolinhas. Isso é importante, para você saber por que você falhou. Quando ocorre rasgamento, você tira um molde e rasga. Espessura inadequada. Tá? Aqui deve ser em torno de 3 para 5 milímetros de espessura no mínimo, né, para não rasgar. Rasga quando o alginato, o polialginato já estava contaminado pela umidade, já tinha absorvido a umidade. Rasga quando você remove prematuramente, ainda não gelificou e você já tirou. Você não esperou os 4 ou 5 minutos. Estava com pressa e tirou rápido. Então rasga ele. Bolhas de ar externas, espaços no alginato, gelificação inadequada que está relacionada com hidratação do meio ambiente. Né? Isso evita com que você tenha um escoamento ideal do material. Vamos dar uns 15 minutos.